Hoje, alô? Hoje nós vamos falar do capítulo 7 do livro de 2 Reis. Capítulo 7 do livro de 2 Reis. Interessante, né, que na aula passada o Ricardo falou do machado que frutuou, né? Viu, Meire? Do machado que frutuou, né? E é uma coisa quase impossível, né? E ele fez, né? Depois, o capítulo 7 é uma sequência do mesmo fato, porque agora ele vai enfrentar o cerco que está tendo já. O capítulo 7 já está tendo um cerco. Um cerco muito violento, muito forte. O Ben-Hadad II, ele vai lá e cerca Samaria. Não entra e nem sai. Ninguém entra e ninguém sai. Quando se trata de um cerco assim de 2 dias, 3 dias, é fácil, né? Ó, né? Você aguenta. Mas o cerco já estava durando 3 anos. E o mais interessante é a gente notar que quando você cerca uma cidade, acaba tudo, principalmente alimento. Você não está preparado, como o Egito estava, para aguentar 7 anos. O Egito estava preparado, né? E você pode ver que lá no Egito, a seca foi tanta que não tinha alimento em lugar nenhum. No caso de Samaria, não tinha alimento em casa nenhuma. E quando acaba o alimento das casas? Não tem como fazer um cafezinho. Já pensou? Sem cafezinho? Principalmente eu que gosto de café. Você acorda de manhã, não tem café. Você vai lá no pote de bolacha, não tem bolacha. Então, eu vou lá na padaria comprar. Mas não tem como ir na padaria comprar, porque você não pode sair. Então, o capítulo 7 do livro de 2 Reis, ele vai falar sobre esse cerco, sendo que o Ricardo já havia falado que eles haviam até comido uma criança. Olha, que coisa horrível de se pensar. Que coisa absurda de se pensar uma pessoa ter coragem de comer o próprio filho. Vocês lembram do filme que passou nos Andes, do avião que caiu lá, e eles não tinham comida, e eles comeram as pessoas que tinham morrido? Aí a gente fala assim, não, é impossível, isso não vai acontecer. Aconteceu. Já aconteceu nos dias modernos de hoje. Então, o Ricardo ilustrou bem sobre esse fato. Mas agora o rei não tem mais o que fazer. Ele já está vestindo roupa de saco por baixo da roupa normal para ver se Deus tinha piedade dele. Mas a piedade de Deus dependia do coração aberto do povo de Israel. O povo de Israel estava em pecado e não se dobrava. O problema não é você estar em pecado, é você não reconhecer que você está errado. Aí o que ele faz? Queria matar o profeta de Deus. Vamos matar esse profeta Eliseu, porque o culpado é ele. Aí o Eliseu fala assim, mas como eu sou culpado? Eu estou passando a mensagem de Deus. E isso é muito interessante, porque se você falar a verdade sobre certos assuntos hoje em dia, as pessoas querem prender você. Não é? Mas a saída é, você vai me prender por quê? Não, porque você é contra. Não, eu não sou contra, é Deus que é contra. Eu não tenho nada, cada um vive a sua vida, faz o que quer dela. Mas Deus é que é contra. Então você vai lá e processe Deus.
Né, Irani? Você que é boa advogada, né? Processe Deus. Ué, você acha que é possível? Eu só estou passando para frente. Bom, aí começa o capítulo 7 do livro. O capítulo 7 é fantástico. Por quê? Porque eles estavam pagando 80 ciclos de prata por uma cabeça de jumento. A cabeça de jumento, 80 ciclos de prata. Isso é absurdo. E muito mais que absurdo. Era proibido ao judeu comer a carne de jumento. Ia contra as leis. Mas para eles que já estão mergulhados no pecado, não tem problema nenhum, né? Porque se você não consegue reconhecer Deus como seu Salvador, não quer seguir a palavra dele, um pecadinho a mais não vai fazer diferença. E eles estavam pagando caro por isso. Interessante que, com o transcorrer dessa história, nós vamos ver duas coisas. Primeiro, a ganância humana. Vai continuar a ganância humana. Aquele cara que quer ganhar em cima da desgraça dos outros. Mas como, Adalto, aqui na história? Sim, nessa história nós vamos ver. Por quê? Porque quando se descobre as bênçãos, e se tem muitas bênçãos sobrando, tem gente que vai querer trabalhar em cima dessas bênçãos, ganhar em cima das bênçãos. No capítulo 7, ele começa assim, né? Deus disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por essa hora, valerá uma medida de flor de farinha por 11 gramas e meio de prata, e 2 medidas de cevada pelo mesmo valor à porta de Samaria. Ele começa falando assim, olha, a fome é grande, eles estão pagando 80 ciclos de prata por uma cabeça, mas amanhã, hoje está valendo 80 ciclos de prata, mas amanhã vai valer uma parte pequenininha, vai ser quase de graça. Por quê? Isso que é caída de inflação, hein? Que cai de 80 para 1. Né? E nós vamos ver que o comandante do exército, do rei, ele começa assim, que é isso? Imagina, dá uma olhada na cidade como é que está. Você quer abaixar de 80 para 1? Nem que Deus, olha como é que é as coisas, a nossa fé às vezes é assim também. Nem que Deus abra as janelas do céu e despeje de lá, isso pode acontecer. Falou na cara do profeta. Do profeta Eliseu. Eliseu, nem que Deus abra as portas do céu, isso vai acontecer. E aí Eliseu olha para ele e fala assim, então, se isso vai acontecer, mas você não vai comer. Aí sobrou para ele, né? Como não? Eu sou comandante, o primeiro vai ser para mim. E Eliseu falou, não, você não vai comer. Coisa linda, porque é Deus mostrando para o povo de Israel, um povo que não merece, um povo ruim, um povo rude, o poder e a misericórdia dele. Por quê? Porque mais para frente nós vamos ver Samaria sendo destroçada pelo rei da Síria. E dessa vez não vai haver perdão para Samaria. O rei da Síria vai acabar com o povo de Israel. Até aqui nós temos um povo em Israel. Nós temos um rei em Israel. Mas a partir daqui, dos próximos capítulos, os sírios vão pegar 50% do povo
vão levar para a Síria, vão pegar 50% lá da Síria e vão trazer para dentro de Samaria. Rapaz, acabou. Por quê? Porque o povo que vem de lá, ele vai casar com as mulheres de Samaria. Os homens que vêm de lá vão casar, com as mulheres, e as mulheres com os homens de lá. Vai virar uma miscelânea. E não vai se ter mais hegemonia no povo de Israel. Por isso que Judá, é isso que a gente tem que estudar o Velho Testamento para entender. Por isso que Judá vai considerar esse povo como lixo. Por quê? Porque eles vão se misturar tanto, se eles já eram pecador enquanto eram povo. Agora que não é povo mais, o pecado vai correr solta. Vai virar uma Sodoma e Gomorra. Aí o rei, que sempre ajudou Israel, o rei de Judá, ele corta a relação. Passem longe de Samaria. Não cumprimente os samaritanos. Quando vocês verem um samaritano, vocês virem a costa para passar por ele. Por quê? Porque eles não são mais dignos. Mas dessa história nós temos uma lição maravilhosa. Nós temos uma lição maravilhosa porque da onde a gente pensa que não vai sair, é que sai. Às vezes a gente vê um cara e fala assim, esse daí não vai se converter nunca. Essa moça não vai se converter nunca. Essa família vai se converter nunca. Eles são podres. Eles não vão. Tinha 4 homens leprosos. 4 homens leprosos. E esses 4 homens leprosos, eles ficavam pelo lado de fora da cidade. Não deixaram eles dentro da cidade, porque eles eram leprosos, né? E aí eles estão morrendo de fome também, porque eles pegavam comida da cidade. Então, vamos lá com o exército dos sírios e vamos pedir comida. E o que mais pode acontecer lá no exército dos sírios? Mas eles podem nos matar. Mas matar, nós já estamos mortos. Está caindo pedaço aqui, estamos mortos já. Nós somos leprosos. No crepúsculo, quando estava escurecendo, eles se dirigiram aonde estava o exército sírio. E quando eles chegaram lá, mó silêncio, só o barulho dos cavalos. E aí eles falaram, como? Está estranho aqui, muito estranho. E eles entraram, não acharam soldado nenhum, mas as cabanas estavam tudo lá. E aí eles entraram nas cabanas, não tinha ninguém, não tinha soldado, e muito alimento demais. Eles não levaram nada, nem arma, nada. Estava tudo no mesmo lugar. Aí os leprosos falaram, agora é com a gente, né? Comeram, se fartaram, daí pegaram os tesouros e esconderam, porque era um costume da época, porque você não tinha banco, não tinha nada, se você tivesse muito dinheiro, você escondia. Na hora da necessidade, fazer uso dele. Aí, sempre tem o cara que é iluminado, o cara que é diferenciado, que vai pensar. Os outros não pensam, mas sempre tem um que vai pensar. E ele falou assim, lá em Samaria, as crianças estão passando fome. Os homens estão passando fome, as mulheres estão passando fome. Não é justo que a gente se farte de tudo isso e eles morram de fome. Eles não deixavam os leprosos entrar na cidade. Os leprosos não tinham razão nenhuma para pensar neles. Lembre-se que eles tinham coragem de comer um filho, a carne do próprio filho. E os leprosos podiam falar assim, pessoal ruim, esse pessoal não presta, deixa eles lá. Mas não. Ele falou assim,
é uma das coisas mais lindas e já deu várias pregações. Hoje é dia de boas novas. Olha, hoje, nunca esqueçam isso. Hoje é dia de boas novas. Por que boas novas? Porque eles vão até o portão e gritam: podem sair, podem pegar o alimento onde os sírios estavam acampados. Por quê? Porque eles abandonaram tudo lá. Aí chamaram o rei, espera aí. Não é bem assim. Como assim? Não vão abrir os portões, não. Os sírios devem estar escondidos, e quando a gente abrir o portão, eles entram e se apossam da cidade. Mas se apossam da cidade, iam morrer de fome mesmo. Aí sempre tem aquele outro iluminado, né? Ele fala assim: nós temos ainda na cidade 5 cavalos. 5 cavalos. Né? O rei não acabou com todos os cavalos, não comeu todos os cavalos, não. Ele falou assim: pega os 5 cavalos e nós vamos até onde estão os sírios, e quando chegar lá, se não tiver mesmo, ele vem em conta, daí a gente vai lá e pega. Né? Quem vai ser o voluntário? Aí é que está, né? Perguntou: quem vai ser o voluntário para ir lá? Acho que todo mundo fazia assim, né? Escondia a mão, né? Eu não quero arriscar, não. Os sírios estão lá, vão nos matar. Né? Aí apareceram os voluntários, eles foram. Chegaram lá, aquela imensidão de comida, de viveres. Né? Aí foram correndo falar para o rei. Né? Aí é que eu quero falar o seguinte: de 80 para um ciclo. Mas espera aí, não podia ser de graça tudo? Né? Por quê? Está todo mundo morrendo de fome. Mas sempre aparecem os espertos. Né? Ó, vamos lá, pegaram todo aquilo ali, mas venderam para o povo. Eles não deram. Se você ler a história, parece, né? Que, dia de boas novas, vai dar comida para todo mundo, né? Não, vai dar comida se eles pagarem. Né? Mas o mais interessante dessa história toda é que, vocês lembram, quem é que falou que Deus era impossível o milagre acontecer por Deus? Né? Vocês lembram? Que tinha uma pessoa lá que falou: é impossível, nem que Deus abra as portas do céu. Né? Era o comandante do exército. E aí, Eliseu havia falado: olha, o único que não vai comer vai ser você. Todo mundo vai comer. Aí, como o rei deixou só o portão aberto e o mantimento ia entrar por ali para ser vendido, o povo, morrendo de fome, chegou tudo junto e atropelaram ele e acabaram matando, atropelado. E cumpriu-se a palavra do Senhor. Às vezes a gente pensa, né? Deus falou, não vai cumprir. Deus cumpre. Não se preocupe. Não se preocupe. Tanto Ele cumpre para o bem, quanto para o mal. Se a palavra dele foi sim, é sim que vai ser. Eu sempre, quando as pessoas vêm com uma conversa de que pode se separar e que não tem problema nenhum, o importante é o amor, vamos arrumar um novo casamento, eu sempre falo para ele: olha, presta atenção, o que você fez no dia do seu casamento? Não esquece outras coisas, vamos lá e vamos. Você jurou na presença de Deus, com todas as testemunhas presentes, você jurou que ia ficar com aquela pessoa até que ela morresse. E Deus não falou assim: olha, se ela for perfeita, e você não falou, se ela for perfeita, se ela continuar bonita, se ela continuar sexualmente agradável. Deus não falou isso. E Deus nem perguntou. Agora você falou: eu vou ficar com essa pessoa até que ela morra, tanto na pobreza como na riqueza.
tanto na bonância como na necessidade. Eu sempre falo para a pessoa, olha, eu não quero nem saber do depois, mas eu quero saber do antes. Você não jurou? Na presença da testemunha? Você jurou na presença dos céus. Então, meu filho, se cuida, que a borracha vai cantar. Se você pensar em você, pensar nos seus prazeres, a borracha vai cantar. E foi o que aconteceu com o comandante. Não deixou de ser punido. E agora você me fale quantas vezes na Bíblia Deus passou a mão numa pessoa que jurou, de pé junto, na presença de todos. Não, não vai haver. Não pense em você. Pense nos seus filhos, pense no seu Deus e pense na sua alma, que é sagrada. Então, ele vai e vende tudo. Para quê? Para poder ganhar um pouquinho de dinheiro, a usura. É povinho, hein? É um povo difícil, porque eles não pensam neles. Eles não pensam, eles não sabem que tem um Deus poderoso, que está de olho em você, que está de olho no seu coração, nos intentos do seu coração. Você às vezes pensa que pode enganar a Deus, que pode subestimar a inteligência de um Deus que criou todo o universo. E ele vai olhar para o seu coração e vai falar, não, filho, sinto muito. Bilhões de pessoas morrem no mundo. E eu vou dar uma chance para você, por quê? Faça o que é certo. Se ajoelhe diante de mim e renda louvores a mim, que eu abrirei as portas do céu para você. A história do nosso capítulo 7. Agora eu faço uma leitura geral aí, que é para vocês não pensarem que só contei a história da carochinha. Disse então Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por essas horas, valerá uma medida de flor de farinha por 11 gramas e meio de prata e 2 medidas de cevada pelo mesmo valor à porta de Samaria. Interessante, né? Agora não fala mais em cabeça de cavalo, não fala em esterco de porco, por quê? De pombo, porque não precisa. Agora é farinha para fazer pão, para fazer bolo, é aveia para dar para os animais, para comer, para matar a fome. E olhe bem, um príncipe pobre, cujo braço do rei apoiava, respondeu ao varão de Deus e disse, vede, o Senhor fará janelas no céu? Será assim? Ele disse, eis que tu o verás com teus olhos, mas disso não comerás. Não comerás. Havia à entrada da porta 4 homens leprosos, os quais disseram um ao outro, para que estaremos aqui até morrermos? Se entrarmos na cidade pela fome que há, morreremos nela. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e passemos ao arraial dos sírios. Se eles nos dão a vida, viveremos. E se nos dão a morte, morreremos. Levantaram-se, pois, ao anoitecer, para ir ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial, não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera com que o arraial dos sírios se ouvisse estrondo de carro, ruído de cavalos, estrépitos grandes de exército, e disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para que venhamos sobre nós. Assim, levantaram e fugiram, desesperados, fugiram do arraial. Quando os leprosos chegaram à entrada do arraial, entraram em tendas e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e veste, e foram e esconderam, e tornando a entrar na outra tenda, dali também tomaram coisa e esconderam. Eles se sentiram aonde? No paraíso. Se sentiram no paraíso. Não, né? Quando você está morrendo de fome,
Aí você chega numa casa onde está tendo um banquete e a pessoa fala, entra, coma tudo à vontade. Nossa, é maravilha, né? Não precisa pagar nada, não? Não, pode entrar e comer. E os leprosos esqueceram até o quê? Esqueceram até que as pernas estavam caindo, que a orelha estava caindo, que o dedo estava caindo. Ele falou, agora eu quero me fartar. Né? Eu quero me fartar. No 12º ano de Jorão, no 12º ano, opa, eu já estou pulando aqui. Logo disseram um ao outro, não fazemos bem hoje, é dia de boas novas. E nos calamos, e se esperamos até amanhecer, seremos castigados. Vamos, pois, agora, entremos e anunciaremos a nova na casa do rei. Vieram, pois, e gritaram aos porteiros da cidade. Eles declararam, fomos ao arraial dos sírios, e eis que ali não havia ninguém, nem voz de homem, senão cavalos e jumento atado e campamento intacto. Interessante que uma vez eu fui na casa do meu cunhado, que morava numa fazenda. Aí a minha irmã, mais velha, ela falou assim, Adalto, vamos tirar mel? Hã? A abelha não vai deixar. Tirar eu quero, mas a abelha ela vai lutar. Ela falou, não, eu tenho um método infalível. Eu falei, que método infalível é esse, mulher? Eu tinha lá os seus 10 anos, 11 anos. Aí ela foi lá no depósito, lá, pegou um pouquinho de BHC. Vocês já viram falar? Agora não tem mais, né? Pentaclorofenol. Ela pegou um pouquinho assim. Aí eu falei, que é isso? Você vai contaminar o mel. Ela falou, não, preste atenção. A gente coloca um pouquinho na entrada, as que chegam não entram, as que saem não voltam mais. Eu falei, elas não vão contaminar o mel. Aí ficam observando, tadinha, né? É maldade, né? Elas chegavam e voltavam. E as que saíam não voltavam mais. Depois, no outro dia, ela pegou a enxada e falou assim, agora vamos lá. Que maravilha. Eu nunca esqueço na minha vida a qualidade do mel. Porque aqueles favos grossos e grandes. E fomos tirando, e de repente, uns 4 favos transparentes. Transparente mesmo, dá para ver do outro lado. Geleia real. Mas naquela época, no tempo do onça, não tinha a experiência que a gente tem hoje. O que nós fizemos? Apertamos tudo junto. Moemos tudo junto, misturou real com a plebeia, com os vassalos, e misturou tudo. Hoje eu fico pensando, mas já pensou quanto que não valeria aquilo lá? E enchemos vários vidrão. O que eu quero dizer é o seguinte, aproveitar quando se tem abundância, né? Abundância de viveres. E Deus sempre faz isso com a gente. Deus prepara para nós abundância de viveres. Né? Quando Ele fala assim, ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Ele não está brincando, Ele vai dar mesmo. Né? Mas é preciso que você seja fiel. A condição é a fidelidade, pouca coisa, porque você tem que fazer só a sua parte. Que a parte dele, Ele garante e sempre fez e sempre fará. Então, meus irmãos, o capítulo 7 é uma maravilha. Você olhando do prisma da fidelidade de Deus, é uma maravilha. Por quê? Porque Ele fala, ser fiel até a morte, que eu te darei. Ele fala assim, Jesus foi bem claro quando Ele falou assim, eu vou
para junto do meu Pai. Mas eu mando o Espírito Santo para estar junto de você. Para estar junto de você. Geralmente, nós não damos muito valor que é merecido o Espírito Santo, né? Mas, você sabe aquela hora que acontece uma coisa tão grave na sua vida e não dá tempo de você pensar? Eu gosto de pensar num acidente. Eu gosto de pensar no acidente, porque eu já bati o carro na Piaçaguera. E não dá tempo. Não dá tempo nem de você falar, senhor, por favor, senhor, eu quero orar em nome do Pai, do Filho. Não dá tempo. Então, quem é que vai agir no nosso lugar? Aquele presente que Deus deixou com a gente, o Espírito Santo. Pá. Bati na Piaçaguera a 120, né? Estava indo numa ocorrência lá no Guarujá, virou umas 5 vezes, vum, 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 e parou. Quando parou, eu estava de cara para aquele monte de farol. Bati atrás de um guincho da Dersa, e o gol, que era gol, virou mini gol, porque a traseira chegou até o meu banco. E não aconteceu nada comigo, graças a Deus. Aí os caras, peraí, não aconteceu nada contigo? Como? Você não tem airbag, não tem nada, e o carro está pela metade? E aí a turma guincharam e ainda falaram assim, isso aqui não tem mais conserto não, hein? 3 meses de uso o carro. 3 meses de uso. Né? Então, meus irmãos, qual a mensagem do capítulo 7 que a gente deixa hoje? Acredite em Deus. Seja fiel. Né? Que Ele garante. Né? Ele já nos deu a salvação. Você se preocupa quando está com algum problema? Preocupa porque é normal, você é humano. A carne grita mais alto. Mas no fundo você tem que acreditar em Deus. Acreditar com tudo a força que você tem. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no domingo que vem, nós falaremos mais sobre a história de Reis. Não, domingo que vem começa João. Né? Começa João. Domingo que vem é o Evangelho de João. Não deixem de vir para ver o Evangelho de João. Pegar ele desde o começo, o Evangelho de João. Ok? Vamos orar.